Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para nos encontrarmos num dia festivo, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Estarão conosco nesta live algumas pessoas. Luciana Cortez, da Escola Paulo Freire, Adriana Monteiro, a professora Cíntia Barreto e a professora Maria Tereza Tedesco. Estaremos todos juntos no dia de hoje. Aproveite esse momento de encontro com a língua portuguesa. Luciana, como será o dia? Olá, pessoal. Bom dia para todos. Eu sou Luciana Cortes, como a Gina já falou, eu sou da Escola de Formação Paulo Freire. Estou muito feliz de estar aqui, né, com todas vocês, com todos os professores, coordenadores, diretores da rede, para a gente falar um pouquinho da língua portuguesa, né, e para começar um ciclo formativo voltado para essa temática, voltada para a língua portuguesa. Inclusive, queria até deixar um recado que o webinário que está acontecendo hoje ficará gravado. Então, quem não conseguir assistir agora, né, ao vivo, fique tranquilo, pode assistir depois, pode compartilhar com seus pares, pode assistir mais de uma vez, então vai ficar gravado no YouTube da Paulo Freire. Hoje a gente está aqui para começar esse ciclo de formação, né, para comemorar o Dia da Língua Portuguesa, como a Gina já falou, né, e para compartilhar, aprender, enfim. Esse ano a gente vai ter um ciclo de formação para a língua portuguesa, como eu já disse, com webinários como esses, cursos, encontros, formações. Então, fiquem atentos, né, às divulgações por e-mail, pelo e-mail Rieduca, pelas redes sociais. Então, fiquem bem atentos a essas informações para que vocês possam participar. Assim, não é só para o professor, né? Então, essa formação não está sendo pensada só para o professor. Está sendo pensada para mais gente, não é isso, Adriana? Oi, gente, bom dia. Antes de tudo, queria agradecer, né, a toda a equipe da Coordenadoria de Ensino Fundamental, aqui a Gina, que está presente, né, falar um pouco para vocês que estão aí nos escutando, professores regentes, né, gestores, o coordenador pedagógico, que é a grande mola aí que mexe toda essa questão de formação dentro das escolas, né? Então, hoje a gente está tratando especificamente da língua portuguesa, que perpassa aí por todos os anos, né, dentro da escola. Então, assim, muito importante falar um pouco para o coordenador pedagógico, esse grande formador dentro do espaço escolar, né, esse olhar que ele precisa ter para todas as questões de formação, para o trabalho com seus professores. Ele tem um grande parceiro dentro da escola, que é o professor de sala de leitura, né, que mobiliza todo esse material, esse acervo de leitura dentro da escola. Então, como é importante esse trabalho, esse plano de formação dentro da unidade escolar. Então, assim, quero dar as boas-vindas, né, a todos que estão nos escutando, né, e entender um pouco que a gente hoje inicia, dá o pontapé para essa formação específica de língua portuguesa. Então, assim, super obrigada, né, quero até saber mais algumas coisas, eu sei que Gina tem coisas novas vindo por aí, então você pode trazer aí as boas novas para a gente. Seu microfone, Gina, seu microfone. Tinha que acontecer, né? Acho que era para eu ficar mais relaxada. Então, estamos iniciando esse ano um movimento muito importante de preparação, de planejamento e de formação para construirmos juntos a Olimpíada Carioca de Língua Portuguesa. Este ano é um ano de formação da Olimpíada de Língua Portuguesa, que já acontece desde 2008, organizada pelo SEMPEC, pela Undime, pelo CONSED, e o município sempre participou do movimento da Olimpíada, e nós já estamos nesse movimento esse ano. Tivemos um webinário semana passada que abriu os trabalhos de formação para essa Olimpíada de Língua Portuguesa. Mas nós estamos construindo a nossa Olimpíada Carioca de Língua Portuguesa. E eu conto com todos vocês para mobilizarmos os alunos, as escolas, e começarmos a nos preparar para esse movimento da Olimpíada Carioca de Língua Portuguesa. Como não poderia deixar de ser, vamos começar com a formação, né? E esta já este webinar, esta live, já é um pontapé inicial para esses momentos formativos.
eu conto com todos vocês, nós contamos, né, meninas, Luciana e Adriana, com todos vocês participando aí desse movimento. O nosso interesse é que a língua portuguesa seja mobilizada em todas as escolas, como é a cada dia por cada um de vocês. Muito obrigada, Luciana e Adriana. Vamos agora chamar as professoras que farão o nosso dia de hoje cheio de conhecimentos e cheio de alegria. Vamos chamar, para iniciar esse momento, a professora Maria Tereza Tedesco, professora titular de língua portuguesa da UERJ e nossa conhecida desde sempre. Maria Tereza foi nossa consultora para a construção do currículo carioca e está sempre conosco nos momentos formativos. É uma alegria ter você, Maria Tereza. Só abre o áudio, porque não fui só eu, olha que maravilha. Eu pensei que fosse a administração central, já estou lá. Bom dia, eu estou muito feliz, agradecida de estar aqui, primeiramente por estar com vocês, minhas queridíssimas colegas do município do Rio de Janeiro, essa secretaria, essa rede, por quem tem grande estima, quem tanto amo, adoro a rede municipal do Rio de Janeiro, acho que isso já está mais do que revelado, né? E por estarmos comemorando o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Que ideia sensacional, professora Gina Paula, a gente começar essa formação num dia como o de hoje, que precisa ser lembrado como um dia importante, dia 5 de maio, de ode, de júbilo a essa língua portuguesa tão linda e tão maravilhosa. Eu queria, então, agradecer ao convite, agradecer às colegas que estão comigo, né, nessa mesa, a Adriana, a Luciana, da Paulo Freire, ver a Paulo Freire aqui junto à secretaria, organizando e fazendo a empreitada da formação, é muito importante, é muito legal. E, sem dúvida alguma, eu queria dizer como estou honrada em estar dividindo esse espaço tão importante hoje com a minha querida colega de empreitadas, de pensamentos, de literaturas, de poemas, de poesia, que é a professora Cíntia. Muito obrigada. Eu penso que eu já possa, então, começar a minha explanação, porque nós temos um tempo determinado. Eu vou pedir para que seja colocada a minha apresentação. Eu costumo dizer que essas apresentações, essa apresentação ela já está à disposição de vocês, vai ficar gravada, evidentemente, e fica à disposição dos meus queridos colegas, professores e professoras dessa rede municipal de educação. Quero agradecer a presença também dos professores de língua portuguesa. Eu estou com muitas saudades de verdade, de verdade. E eu quero começar falando sobre esse título que, obviamente, que a professora Gina Paula, essa menina travessa, deu a esse encontro. O que quer, o que pode essa língua portuguesa. E quando Gina me falou a respeito do tema e do título, eu fiquei com muita vontade de responder objetivamente a essa pergunta. O que quer e o que pode essa língua portuguesa? E em vários momentos veio à minha mente... Pode passar, Gina, perfeito. Em vários momentos veio à minha mente exatamente a palavra. O que quer, o que pode? Tudo. A língua portuguesa pode tudo. Nós, falantes da língua portuguesa, dessa língua portuguesa, né, falada no Brasil, podemos tudo. Então, eu queria, a partir dessa primeira explanação, dizer as minhas primeiras palavras também, porque já as disse, né? Agradecer mais uma vez a esse momento, que julgo de uma importância fundamental e acho importante eu reiterar essa minha fala. Eu quero saudar a todos nós, e me incluo aí, que amamos a língua portuguesa. Então,
Que bom estarmos aqui. Eu quero louvar esse Dia Mundial da Língua Portuguesa e me lembro de dizer o seguinte para vocês: em vários espaços desse planeta, hoje, estão sendo feitas comemorações para a língua portuguesa. Não só aqui, no nosso município, eu tenho conhecimento que na Alemanha, em Heidelberg, universidade com a qual eu tenho muito contato, nós teremos um grande evento lá. Tem um evento a ser feito no Japão, tem um evento para ser feito em Portugal, em Aveiro. Então, nós temos muitos motivos para comemorar a nossa língua portuguesa. E também dizer que esse tema é muito instigante. Pode passar, Gina. É muito instigante. Por quê? Me fez pensar muito, parece fácil, me fez pensar muito sobre o que dizer, o que é esse tudo. E então, como eu já sabia da constituição desse nosso encontro, né? Eu teria a primeira palavra, depois viria a Cíntia, eu pensei em começar exatamente pelo texto que inspira, pelo texto que nos faz refletir o título dessa live, eu assim vou chamar, né? Dessa palestra, desse encontro, eu acho melhor a gente falar assim. E eu começo a leitura. Eu não vou cantar, eu vou ler para não assustar ninguém. Gosto de assistir. Perdão, vou começar tudo de novo. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores, furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os Portugais morrerem à míngua, minha pátria, minha língua, fala Mangueira, fala. Esse é um trecho desse belíssimo poema do Caetano, e eu faço a continuação. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó, o que quer, o que pode esta língua? Então, e aí a gente continua, a letra continua, e eu quero trazer para vocês algumas observações. Não, volta lá, Gina, na letra. Eu quero trazer para vocês algumas questões que eu acho importante a gente falar, né? Por que o poeta cria um texto com essa ode à língua portuguesa? E que recursos de língua o nosso poeta utiliza, né? Faz uso para dizer o que quer dizer. Então, ele faz um jogo de linguagem muito lindo, muito bonito, que merece que a gente se debruce, merece que a gente leia, merece que a gente escute, porque quando ele diz gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, ele traz toda uma história de língua marcada exatamente pelo nascedouro da língua portuguesa falada no Brasil, que é, né, na verdade, a língua portuguesa de Portugal. E traz ali, ao citar Camões, o grande poeta, o poeta universal, que pôde, né, nas suas escritas, nos seus poemas, na sua obra, cantar a beleza da língua portuguesa. Então, isso tem a ver com uma questão muito forte do que a língua pode nos oferecer, tema do nosso encontro de hoje, e como esses recursos linguísticos podem ser usados. Vejam só, gosto de ser e de estar. Ele utiliza esses dois verbos para quê? Para mostrar condições e sensações, né? O estado da arte. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias. Vejam que lindos esses versos, quando ele criar confusões de prosódias. O que isso significa? O atravessamento que os diferentes sons, as diferentes possibilidades de dizer acontecem na língua portuguesa, tanto do ponto de vista de uma variação regional, quanto do ponto de vista de uma variação regional, social,
quanto do ponto de vista das relações que acontecem, das diferenças que acontecem entre a língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal, com maior ascendência, com menor ascendência ou com descendência, né? Com a prosódia que a gente usa quando a gente está falando, fazendo uma pergunta, ou quando a gente faz uma exclamação, ou uma afirmação, ou um questionamento, uma profusão de paródias, quer dizer, de brincadeiras que a nossa língua nos permite, que uma língua nos permite, mas a língua portuguesa, com a sua beleza, nos permite tão mais quanto tantas outras línguas. E porque somos falantes nativos dessa língua. E furtem cores como camaleões, porque o camaleão está permanentemente mudando de cor, né? Faz essas mudanças todas, assim como a língua. Eu penso que essa estrofe, essa segunda estrofe, gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, é de uma beleza e de um cuidado com a língua. E o leitor, o falante, aquele que degusta dessas palavras, precisa conhecer alguns elementos que são essenciais. Quando ele usa gosto pessoa, né, com letra maiúscula, ele está se referindo, tem toda uma intertextualidade, assim como Luís de Camões, porque ele remonta ao quê? Ao poeta português Fernando Pessoa. E quando ele brinca brilhantemente com o substantivo próprio, o substantivo comum, como é que a gente sabe disso? Pelo uso da letra maiúscula e da letra minúscula, pessoa com maiúscula e pessoa com letra minúscula, ele traz aí conhecimentos de língua, substantivo próprio, substantivo comum, mas traz mais do que isso, traz um acervo de informações que precisam ser acionadas e entendidas para que a gente possa alastrar o conhecimento dessa língua que esse poeta nos brinda, porque eu realmente acho que é um brinde. Da rosa no rosa, ele faz uma brincadeira, e inclusive eu diria, né, um quiasmo, uma relação invertida aí, porque fala do pessoa na pessoa, o poeta nas pessoas de um modo geral. Rosa, um substantivo, no rosa, o escritor brasileiro Guimarães Rosa, também de suma importância universal, mundial, enfim. E ele faz, então, essa brincadeira a partir do uso da letra maiúscula e da letra minúscula, ele traz toda uma significação. Eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Ao preparar esse material, gente, eu fiquei pensando o seguinte: como é difícil para os nossos alunos entenderem as diferenças, ou a diferença entre poesia e prosa. E acho que esses versos ajudam a se entender, dada outra vez, eu não posso deixar de dizer, a beleza, mas dada a sutileza da relação que poesia e prosa, poema e prosa, se revelam entre si. Então, a poesia está para a prosa, não são antagônicas, tem relação. O amor está para a amizade, não são antagônicos, tem relação. Então, pode passar, Gina, é preciso entender, e a partir do que eu posso falar tudo isso que eu estou falando, volta um pouquinho, querida, tudo isso que eu estou falando, a partir do que a língua portuguesa, os recursos linguístico-discursivos que a língua portuguesa nos oferece. E quem há de negar que esta lhe é superior, e quem há de negar, e deixa os portugais morrerem à míngua, minha pátria é minha língua, fala Mangueira, fala. Então, ele traz, então, mostrando essa questão não da superioridade ou não superioridade, mas que há uma relação entre línguas, né? E deixa os portugais morrerem à míngua, no sentido que eu entendo que nós, brasileiros, a língua portuguesa falada no Brasil tomou o seu volume, né? Tomou a sua forma, não para a gente pensar se existe, como muitos autores, né, consagrados, estudiosos, gramáticos pensam, existe uma língua brasileira, mas dizer que nós temos nossa vida aqui também, né? Minha pátria é minha língua. Então, como primeira
palavra que eu quero deixar para vocês, ou a segunda palavra que eu quero deixar para todos os que aqui estão nos assistindo e aqueles aqui nos assistirão, que nós precisamos pensar na língua como uma forma de cidadania. Minha pátria, minha língua. Pensar na pátria, pensar na língua, é pensar em cidadania. Fala Mangueira, fala, porque eu trago não só o erudito, mas eu trago também o popular. E aqui a gente não pode passar, Gina, a gente não vai pensar em Mangueira como grupos, né, específicos de torcidas, mas a Mangueira aí representando a todas as escolas, a todas as diferentes escolas. Vocês sabem que a Mangueira, outrora, eu não vou lembrar a data, fez exatamente um samba enredo e um desfile em homenagem à nossa língua, minha pátria, minha língua. Flor do Lácio traz, nesse sintagma nominal, traz a origem, toda a origem da língua portuguesa. Origem essa que nós não podemos esquecer, mas mistura nesse erudito e popular o sambódromo, que traz o quê? A popularização da cultura, que traz o acesso à cultura popular, melhor dizendo, né? Luz América, trazendo, então, essa questão do lusitanismo, mas o americanismo, né? No qual nós estamos, estamos inseridos. Latim em pó, porque nós não podemos esquecer de nossas origens. A língua portuguesa veio de onde? Veio do latim, falado nas ruas, falado pelos soldados, falados pelos romanos naquela época. É dali que a gente quer. E o que quer? O que pode esta língua? Que é, pode passar, Gina, agora, que é o mote do nosso encontro de hoje. Então, eu pensei o seguinte: como falantes, o que podemos nessa língua? Então eu pergunto assim, vocês já observaram que de tempos em tempos aprendemos palavras novas? Eu quero fazer uma série de perguntas e reflexões. Na linguagem científica, por exemplo, a gente usa nanofiltração, que é um processo de separação por micromembranas, como é que é? Micocurri e micoomes, que são micro-homes, que são palavras novas da ciência, né? A partir de todas as descobertas que vêm sendo feitas, não do século XXI, final do século XX, Megaroyd, que são exemplos de bases que formam, né, no caso, os antropônimos. Nas novelas, em 2009, teve uma fala de um personagem de uma novela que diz choquei para dizer quando alguma coisa, né, o extasiava, e essa palavra, nós já perdemos a relação de onde surgiu a palavra, e hoje muitos de nós falamos choquei quando houve alguma notícia, alguma coisa, né? Os bordões que voltam agora de novo numa novela, lá no século passado, a década de 90, a novela falava copiou quando falava no radiotransmissor, e a novela volta agora exatamente, apesar do celular, apesar dos meios digitais, né? Os personagens moram num espaço onde não há redes, né, de internet, usam o radiotransmissor e falam copiou. Então, provavelmente esse termo voltará, né, às arenas linguístico-discursivas da nossa sociedade. Expressões como roupítia, corpício, outra que me lembrei, miga, né? Miga, Gina, miga, que maravilha, minha amiga, né? Ao invés de amiga, são termos, pode passar, Gina, são termos que vão aparecendo, vão desaparecendo e vão aparecendo. Então, criar palavras novas e modificar os significados das já existentes são tarefas tão rotineiras do falante que muitas vezes nós nos damos conta da sensação de novidade que nos despertam. Então,
essa ideia, ela já vem apontada por José de Alencar, nosso escritor romântico, realista, né? Em 1864, ele diz o seguinte: criar termos necessários para exprimir os eventos redentes, assimilar-se àqueles que, embora oriundos de línguas diversas, sejam indispensáveis e, sobretudo, explorar as próprias fontes, veios preciosos onde talvez ficaram esquecidas muitas pedras finas. Essa é a missão das línguas cultas e seu verdadeiro classicismo. Pode passar. Então, a questão da mudança da língua, a questão da variação da língua, já vem sendo percebida, estudada, apontada, indicada desde o século XIX, quando nós começamos a existir e quando a nossa literatura, inclusive, começa a existir um pouco antes disso. Olha que lindo. O que a língua nos enseja? A língua nos enseja a criação de palavras novas quando novos fenômenos ocorrem ou quando surge um conceito diferente ou ainda o objeto é inventado. A tecnologia vem nos mostrando para isso, vem mostrando isso. Temos a necessidade de nomeá-los para nos referirmos a eles. Então, a língua faz parte dessa necessidade do ser humano, e somente do ser humano, de nomear as coisas. Por isso, as crianças, os bebezinhos, né, as criancinhas, começam a falar o quê? Os substantivos. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos necessidade de dar nomes às coisas. Podemos simplesmente nos apropriarmos das palavras originais para expressar os conceitos. E vamos nos apropriando delas a partir das nossas práticas sociais de linguagem, inseridos que estamos nos meios sociais em que vivemos, em que adotamos, em que estamos inseridos. Damos à palavra a feição fonológica da língua portuguesa, por exemplo, bullying, mouse, escanear, zapear, né? WhatsApp. E a gente vai tornando, aportuguesando essas palavras e a gente perde, inclusive, vamos dizer assim, a origem delas. E nos interessam exatamente as origens sempre. Alguns têm muito interesse, muitos estudiosos têm interesse, mas a gente simplesmente usa. Ou podemos também criar novas palavras a partir de novas necessidades. Pode passar, Gina. Como, por exemplo, chapeiro, que é aquele que, né, é responsável no restaurante por fazer a comida na chapa. O cachorreiro, aquele que leva os cachorros a passearem, uma nova profissão importante e tomada com muito fôlego agora, período pós-pandemia, quando muitas famílias, muitas pessoas adotaram seus animais de estimação, né? E outras tantas palavras que nos revelam, que nos levam justamente a esse conhecimento, a esse entendimento do que das necessidades da língua. Eu aponto ali também no slide, cuidador, que passou a ser uma palavra utilizada por conta das novas necessidades, né, de termos pessoas cuidando dos nossos idosos, das nossas casas, né, nas casas de repouso, nas casas de longa permanência, etc. Nada disso, gente, é novidade do que eu estou falando. Eu mesma já falei isso de outras formas, em vários momentos, nas várias formações das quais sempre participei. Mas eu gostaria de ler o texto inteiro, não será possível, evidentemente, mas eu me lembrei de uma crônica belíssima, muito em voga no final na década de 90, no final da década de 80, o Gigolô das Palavras, de Luiz Fernando Veríssimo. E eu trago para vocês alguns textos sobre os quais a gente pode se debruçar. Eu vou passar a leitura. 4 ou 5 grupos diferentes de alunos do Farroupilha estiveram lá em casa numa mesma missão, designada por seu professor de português. Saber se eu considerava o estudo da gramática indispensável para aprender e usar a nossa e qualquer outra língua. Cada
cada grupo portava um gravador cassete, certamente um instrumento vital da pedagogia moderna, e andava arrecadando opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor lia esta coluna, se descabelava diariamente com suas afrontas às leis da língua e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. Já estava até preparando às pressas minha defesa. Culpa da revisão. Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles mesmos tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. Vocês têm certeza que não pegaram o Veríssimo errado? Não. Então vamos em frente, Gina. Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada, Dina, pode passar, tá? Exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, comover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. A gramática é o esqueleto da língua. Só predomina nas línguas mortas e aí é de interesse restrito a necrólogos e professores de latim. Gente, em geral, pouco comunicativa. Aquela gravidade sombria que a gente nota nas fotografias em grupo dos membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação total pelo português ainda estar vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o português morra para poderem carregar o certo, mas ele sozinho não informa nada. É o esqueleto que nos traz de pé, certo, mas ele sozinho não informa nada. Como a gramática é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura, e aí o Veríssimo continua o seu texto, e eu não vou, eu fiz apenas um recorte. Pode passar, Gina. Para mostrar para a gente, eu separei para algumas reflexões e havia colocado em vermelho, e quero agora falar um pouquinho sobre essa parte. A linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e deve ser julgada exclusivamente como tal. Faltam 5 minutos, Gina, eu acho que eu vou me atrasar mais 5. Verdade, isso o Veríssimo fala. Muitos transformam o estudo da língua na sala de aula em estudo da gramática. E o Luiz Fernando Veríssimo, o autor, o cronista, em sua crônica, ele faz uma crítica a essa tradição escolar, onde é tão raro que se estude a língua como meio de interação atual, uma língua atual, uma língua que vive e uma língua que é eficiente. Pode passar, Gina, que é eficiente. Então, nessa crônica de muito tempo, já do final do século XX, da década de 90, ou final da década de 80, o cronista já vem fazendo a crítica. E vejam só, para nós pensarmos, já que nós estamos dando pontapé inicial para a formação, vejam que nós ainda temos práticas de sala de aula que se detêm apenas no ensino da gramática, sem fazer relação com o uso dessa gramática. E aí eu chego a conceitos básicos de língua, o conceito de língua como forma de expressão, como forma de interação, que a gente vai defender aqui, e como instrumento de comunicação. Tudo tem o seu lugar, pode passar, Gina, e tudo tem o seu valor, mas nós temos que entender que quando eu penso na língua como código, eu tenho, como um código linguístico, eu tenho restrições, porque o código nenhum de nós tem acesso pleno ao código, à senha do outro. Então, a língua não pode ser código, simplesmente. Quando eu penso em a língua como instrumento de comunicação, isso é importante, é de fato importante, mas quando a gente fala em instrumento de comunicação, a gente tem uma passividade
no sentido do receptor da linguagem. E eu tenho certeza que aqueles que estão me ouvindo agora não estão passivos ao que estão sendo, à mensagem que está sendo dita, ao que está sendo falado. Por quê? Porque a gente aciona os nossos conhecimentos de mundo e os nossos conhecimentos linguísticos, os nossos conhecimentos partilhados, para entendermos o que está sendo dito e fazermos a troca, ainda que não haja, na verdade, um processamento aqui, uma troca online imediata de pergunta e resposta. Um outro trecho dessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo diz: a sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Não só da sintaxe, né? A língua toda é uma questão de uso. O uso semântico, o uso lexical, eu já mostrei, o uso morfológico, o uso fonológico, o uso fonético, tudo é questão de uso, e eu tenho certeza que a querida professora que me sucederá, ela vai exatamente mostrar sobre isso ao falarmos do letramento literário. Vale o quê? Vale o que a comunidade dos falantes, dos usuários da língua, tacitamente determinam que vale. A língua é autodeterminada pelos usuários. E por isso, então, aqueles exemplos de palavras que somem, que palavras que são usadas, elas desaparecem, elas podem voltar, elas são criadas, elas são recriadas pelas necessidades que nós temos no nosso dia a dia. E aí eu trouxe um exemplo que é muito corriqueiro nas aulas de regência com o verbo custar. Custei-me, só para as pessoas verem o exemplo, custei-me a me habituar ao calor daquela cidade, né, que são coisas que nós dizemos no dia a dia, mas que a gramática vai dizer custou a habituar-me ou custou-me a habituar-me. Então, nós não podemos dizer que custei-me a me habituar ao calor daquela cidade, uma fala muito corriqueira, não só pelo custou, mas pelo calor da cidade do Rio de Janeiro, que esteja errado. Pode passar, Gina. E isso tudo já está marcado pelo quê? Marcado por Oswald de Andrade. No início, né, no modernismo, a Semana da Arte Moderna, estamos comemorando os 100 anos, né, da Semana da Arte Moderna, do modernismo, enfim, e Oswald de Andrade produz esse poema belíssimo, Pronominais, que eu acho que a gente tem que trazer para a gente pensar sobre essa língua. Nada disso é novidade. José de Alencar já falava isso no início do século XIX. Oswald de Andrade traz brilhantemente: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso é a nossa língua portuguesa. Pode passar, Gina. Ela nos indica muitas coisas. Então, quando o poeta diz escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo, a gente fica pensando assim, o que isso quer dizer do ponto de vista de intenção comunicativa e do jogo sintático estabelecido? Ele faz uma brincadeira, escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo, como Caetano Veloso faz a brincadeira da paródia, do Camaleão, do Pessoa, do Rosa, da Rosa e do Rosa, né? Às vezes a gente tem necessidade de sacrificar, talvez eu tivesse que colocar isso entre aspas, uma correção mais preconceituosa em benefício da clareza. Embora a gramática diga que eu não possa utilizar eu vi ele, não deva utilizar eu vi ele, estamos marcados, dificilmente um de nós dirá, né? Eu o vi na rua. E muitos de nós falantes, eu lhe vi. Como isso acontece, por exemplo, nos e-mails, e essa relação de transitividade entre o verbo transitivo e um objeto indireto que tem a função indireta, não combinam, não concordam, não é essa regência adequada de acordo com a prescrição gramatical, mas nós usamos. Então, toda a evolução linguística, pode passar, Gina, ela começa com
os erros, e a gente tem de continuar entendendo que esse erro, entre aspas, muitas aspas, é um erro construtivo. Eu trouxe 2 pedacinhos, já estou caminhando para o final, de texto que depois eu vi, poxa, são textos de Luiz Fernando Veríssimo. Tá? Esse trechinho que aí está é desse livro, O Nariz, de Luiz Fernando Veríssimo, um livro de crônicas da editora Ática, genial. Com certeza, a sala de leitura tem muitos desses livrinhos, e o título é o seguinte: A História, vírgula, mais ou menos. E começa assim: negócio seguinte. 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri, viram um cometa no Oriente e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas que não eram de dar cascata já tinham indicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador, e está falado. Os 3 magrinhos se mandaram. E ele continua usando essa variante da língua que mostra, pode passar, que o autor, o cronista, está fazendo uma grande brincadeira com um episódio da sabedoria, eu vou chamar assim, universal, que é a situação do nascimento de Jesus, a ida dos 3 magos, né, para encontrá-lo, e o texto faz toda uma brincadeira no uso dessa variante linguística com uma intenção comunicativa. Esse segundo trecho, então, eu acabei trazendo vários textos do Luiz Fernando Veríssimo, não sei porquê, né? Não é o meu cronista preferido, não é um autor maravilhoso que traz tantos textos maravilhosos para a gente pensar a língua portuguesa. Também desse texto, Nariz, a crônica Nariz é sensacional. E eu não coloquei o título de propósito, porque é assim, começa assim: ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa, tão pequenininha. Foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo só tínhamos o mais velho, ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as lições. Certo, certo. Eu não ligava muito para ela. Só para ver um futebol ou política. Naquele tempo tinha política. Minha mulher também não via muito. Um programa humorístico de vez em quando, Noites Cariocas. Lembra de Noites Cariocas? Então, ao longo da crônica, o cronista vem fazendo toda a ação narrativa, discursiva, trazendo exatamente o que está aqui na primeira frase. Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa, sem que nós, leitores, saibamos referencialmente quem é ela. Adivinha qual é o título dessa crônica? Ela. E aí, eu não vou dizer o que é ela, a gente tem uma pista logo no segundo parágrafo, então eu preciso, como leitor, levantar essas pistas no texto para poder entender. Hipóteses, pode passar, Gina, que podem ser confirmadas ao longo da leitura ou não. Tá? E aí eu vou deixá-los curiosos para a leitura dessa crônica chamada Ela, e vocês vão chegar, intitulada Ela, e vocês vão chegar, então, a termo sobre o foco narrativo, o enredo desse texto bem bonito, bem interessante. Então, eu mostrei vários exemplos, eu já estou caminhando para o final, Gina Paula, vários exemplos do que a nossa língua pode. A língua pode aquilo que nós usuários da língua, desejamos, precisamos, como propósito e intenção comunicativa. E a gente não descarta quais são os pilares do ensino. Trabalhar com a oralidade, trabalhar com a leitura, trabalhar com a escrita, trabalhar com a gramática, trabalhar com o texto verbal, não verbal, são pilares que sustentam o ensino de língua, que eu tenho a certeza, pode passar, Gina, que sustentam
o currículo de língua portuguesa dessa secretaria tão querida, por quem eu tenho tanta admiração e tanto respeito. Pode passar, Gina. E aí a gente tem que pensar em conceitos que são importantes para... Não, volta, por favor. Conceitos que são fundamentais. O conceito de letramento, né? Qual é o conceito primeiro, não único, mas o primeiro? O conceito de letramento é o conceito de práticas sociais de linguagem. Práticas sociais que eu tenho na oralidade, no uso da língua do dia a dia, que eu tenho quando estou na escola, né, a partir das práticas sociais que acontecem na escola, nas aulas, né, com o texto verbal, com o texto não verbal, com o texto oral, as práticas literárias sobre as quais a gente vai falar, o desenvolvimento de competências, né, que dizem respeito a capacidade de usar a língua, o desenvolvimento de habilidades. O currículo de língua portuguesa do município do Rio de Janeiro apresenta muitas habilidades, né, e a diversidade linguística. Então, eu penso que esses são conceitos fundamentais para que nós possamos, atrelados ao que nós estamos falando como pilares fundamentais da língua, nós consigamos, então, trazer à tona para o entendimento do que a gente pode com a língua portuguesa. Eu queria agradecer, já agradeço ali, meu e-mail está ali, queria pedir desculpas para o meu atraso aí na fala, mas eu não estou envergonhada por isso não, tá? Um grande beijo. Cíntia, desculpa, estou louca para escutar você, agradeço mais uma vez o convite feito pela Gina. Gina, você sabe que eu tenho uma enormíssima admiração pelo trabalho que você faz na Secretaria Municipal de Educação, e eu queria finalizar mandando um beijo para todas as meus queridíssimos colegas da Secretaria e da Paulo Freire. Obrigada, desculpem mais uma vez, eu espero que eu tenha atendido ao solicitado. A gente só queria ficar aqui a manhã inteira. Era só isso que a gente queria, né? Eu penso que os meus colegas professores estão pensando exatamente a mesma coisa, porque é uma alegria te ouvir. E agora será uma alegria também ouvir a Cíntia Barreto. Cíntia, escritora consagrada, professora atuante, e que vai nos brindar agora aí com a sua fala. Muito obrigada, Cíntia. Vamos ao letramento literário. O que quero que pode essa língua? Exatamente. Bom dia, Gina. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, mais uma vez, né, na Escola de Formação Paulo Freire. Agradecer muito também todos os companheiros aqui, companheiras de mesa, o Jefferson, a Luciana, né, a Adriana, enfim, todos que estão aqui vendo a gente. Já vi vários aqui no chat, várias alunas e professoras, né, alunas da pós e professores da rede. Então, quero agradecer demais esse momento. Antes da gente falar do letramento, Jefferson, está com o book trailer da Lia aí? Queria que passasse para o pessoal assistir rapidinho, que eu vou falar também deste livro.
É isso, gente. Obrigada, Jefferson. Então, eu quis colocar primeiro esse book trailer do Lia Lia, né? Porque eu vou também, aqui ao finalzinho, render homenagem a várias professoras, né? Aqui da rede, né, do Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho incrível, né, com este livro Lia Lia, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o letramento literário. Eu preparei um PDF para seguir aqui. Agora sim, Jefferson, pode colocar para o pessoal assistir. Aqui eu não vou falar muito, porque a Tereza falou muito bem, uma fala esplêndida, né? Muito gostoso. Concordo com Gina, como é bom a gente que trabalha, né, nessa área, com educação, passar uma manhã, um dia, a gente pode ir até à noite falando de língua portuguesa. Então, salve realmente a língua portuguesa, que pode tudo, né? O que quer e o que pode, essa pergunta realmente, Gina, foi genial, porque a língua portuguesa ela quer e pode muito. Eu lembro também sempre de uma fala do Mia Couto, né, naquele documentário Língua, né, Vidas em Português, ele fala que a língua portuguesa, a Lia, né, que eu vi aqui falando, a língua portuguesa ela aceita muito, né, porque ela aceita as contribuições, né, de outras línguas, de outros países, né? Então, essa introdução que a professora Maria Tereza Tedesco fez vai ser muito importante para o nosso caminhar aqui do letramento literário. Então, essa diferença, se é que existe, não é uma diferença, uma complementação, entre o que a gente chama de letramento e letramento literário, é que o letramento ele requer realmente essa questão das práticas sociais. Então, quando eu falo em letramento de um modo geral, estou falando em contraposição, entre aspas, também do conceito de alfabetização, né, que a Magda Soares, a professora Magda Soares, sempre colocou muito bem para a gente. Quer dizer, vou até ler um trechinho aqui quando diz: a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas. Ela está rodeada disso tudo, na verdade, ela já está lendo, ela já tem um letramento, né? Então, ela participa desse mundo, né, da escrita da língua portuguesa. E aí a gente vai para o conceito de letramento literário. Pode passar. Jefferson. Obrigada. Aí eu posso trazer o Rio do Cosson, posso trazer outros autores também, mas eu vou pegar essa fala aqui do Rio, do que ele diz o seguinte: é o processo, o que é o letramento literário? É o processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. Então, fiquemos com isso. E voltemos também, eu gosto sempre de fazer esse combinado, né? De pensar no que já foi dito. Quando a gente trabalha leitura, né, compreensão e interpretação de textos literários, a gente está acionando uma série de conhecimentos, que também a professora Angela Klein já colocou para a gente há muito tempo. Então, lá pelas tantas, ela diz: a gente aciona os nossos conhecimentos de mundo, pode deixar aí no Todoróvel, obrigada, os nossos conhecimentos de mundo, os nossos conhecimentos textuais, os nossos conhecimentos linguísticos. E isso não é pouco, né? E aí a gente volta também a alguns conceitos que eu gosto muito também, que é a questão da análise do discurso. Eu estudei muito análise do discurso, principalmente a linha francesa, né? E fiz uns trabalhos bem interessantes, assim, escritos, artigos e tal, sobre a teoria do Charrodot, do Patrick Charrodot, né, que aliás tem um dicionário, hoje também é dia da língua portuguesa, né? Então eu vou estar sempre dando dicas aqui também de livros, né? Esse dicionário de análise do discurso do Patrick Charrodot, do Manguenot, Dominique Manguenot, também é muito importante. Foi uma conquista também da UFRJ, da professora Maria Aparecida Lino Paulícones, que estudei com ela, tanto na graduação quanto no mestrado. E foi, assim, imprescindível para hoje eu ter essa fala fluida aí sobre essa questão de letramento literário. Então, é muito importante a gente pensar que quando a gente está lendo literatura, a gente está realmente vendo a língua no seu esplendor, né? Ela está realmente sendo ali tratada de uma maneira mais ampla, né? Ela trabalha de uma maneira mais
fora dessa linguagem comum que a gente está acostumado. Então, assim, é claro que algumas pessoas, às vezes, veem a língua portuguesa só como um movimento mais de praticidade, né, de práticas sociais, mas também não deixam de ser práticas sociais a leitura e interpretação de textos literários e, consequentemente, não literários. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar literatura porque eu acho que quem consegue compreender, né? E aí, claro, que a leitura já requer essa ideia, né? Esse pressuposto de compreensão de texto, mas, enfim, é sempre bom reforçar. Quando a gente trabalha com isso, com literatura, a gente lê depois qualquer texto, né? Claro, dadas as devidas proporções, porque cada texto, cada gênero textual ou literário, como muito bem também diz Marcuse, tem lá os seus contratos, né? Os seus contratos de compreensão. Então, eu gosto muito também, e aí eu escrevi aqui, neste livro, né, que eu organizei com Alexandre de Castro Gomes, e tem aqui amigos escritores, né, estudiosos também, como o Camilo Martins, Celso Sisto, Léo Cunha, né? A gente escreveu um livro, ano passado, chamado Literatura Infantil Juvenil, Aprendizagem e Criação, em que a gente coloca aqui também um pouco da nossa prática, da nossa teoria sobre essas questões de literatura. E eu abro o meu artigo, Práticas Literárias, com um poema, né, um poemeto, na verdade, né, da Adélia Prado, chamado Explicação de Poesia sem Ninguém Pedir, né, que ela diz... Aqui, deixa eu pegar aqui para vocês para ficar bonitinho. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessou a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. Então, quando a Adélia Prado, né, essa escritora incrível, mineira, diz explicação de poesia sem ninguém pedir, ela está mostrando para a gente já também esse conceito de letramento literário. Então, trabalhar a literatura como linguagem, né? Pensar que a literatura tem um código próprio que amplia o sentido da língua portuguesa. No nosso caso, aqui a gente está falando de literatura de língua portuguesa, né? Então, quando ela diz um trem de ferro é uma coisa mecânica, e é mesmo, e ela está ali trazendo para a gente um verso definindo, né, denotativamente, né, o que é um trem de ferro. Um trem de ferro é uma coisa mecânica. Mas, aí, também erra quem fala que a gente não pode mais trabalhar a gramática, porque agora tudo é o texto literário, não sei o quê. Desculpa, mas o texto literário é feito de quê? É feito de língua portuguesa. É feita até da transgressão da gramática, mas para você transgredir algo, você tem que conhecer. Então, assim, é claro que tem as exceções, é claro que tem um monte de coisas, mas quando você transgride para fazer um efeito estético, nossa, aí você tem uma coisa bem interessante, né? Então, lá pelas tantas, ela diz, mas atravessou a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. Mas, esse mais mostrando que o que vem depois dessa conjunção adversativa é o que de fato importa no que eu estou dizendo aqui. É o mais importante do que o anterior, né? É o que vai ficar. Então, quando o trem de ferro atravessa a noite, ele causa um estranhamento, ele sai da linguagem comum, ele vai para o que a gente chama de literatura. Literatura é linguagem, literatura é trabalho com a palavra, né? Então, eu gosto muito disso. Bom, antes, pode voltar um pouquinho, Jefferson, por favor? Aquele slide anterior, eu coloquei aqui só para falar para vocês que é uma citação do Todorov, desse livro tão importante, A Literatura em Perigo, que eu acho que não serve só para os professores de ensino médio, mas pode ajudar em qualquer área, né? Quando ele diz, abre aspas, né? A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo, né? Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão, primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis
que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada a pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Então, pode passar. Eu gosto, e ele, lá pelas tantas, diz também, na literatura me ajuda a viver. Então, o livro todo é realmente um presente para a gente, né? Repensar aí essa questão da literatura, né? Não só como uma prática social ou como algo que precisa ser colocado ali como pano de fundo para o ensino gramatical, mas a gente tem realmente essa ideia de que o texto literário amplia tudo isso e faz com que a gente se veja nele, né? Se veja representado, ou mesmo que a gente não se veja representado, que a gente conheça, né, outros universos, outras pessoas, outros sentimentos, e sentimentos aqueles que podem, sim, corresponderem com os nossos próprios sentimentos. E aí a gente vem pensando também com outra Teresa, né, a Teresa Colomé, que ela diz no Andar Entre Livros, né, abre aspas aí, né, se ler literatura serve para aprender a ler em geral, escrever literatura também serve para dominar a expressão do discurso escrito. Concretamente, escrever literatura, contos, poemas, narrativas, feitos individual ou coletivamente, permite que as crianças compreendam e apreciem mais tanto a estrutura ou a força expressiva de seus próprios textos, como a dos textos lidos. Então, assim, eu vejo isso acontecendo demais. Pode passar, Jefferson, por favor. Obrigada. Eu estou trazendo bastante teóricas aqui, porque já que é uma formação, eu vou mostrando aqui minhas fontes também, né? Pessoas que eu leio, que estão sempre, de alguma forma, fazendo a minha cabeça, né? Então, a Yolanda Reis também diz o seguinte: literatura não se faz com boas intenções, não tem compromissos com modismos, não é para dar lições de vida e muito menos para reforçar conteúdos escolares. Literatura é linguagem. Pode passar. E aí eu fico muito feliz. Pode passar, Jefferson. Quando eu vejo que as nossas falas se encontram como oceanos, né, Teresa? E Gina, enfim, acho que todo mundo de língua portuguesa aqui vê bem isso, né? E a gente vê que não só a literatura, né, mas assim, no nosso cotidiano, a gente está o tempo todo inventando palavras, né? Mas, claro que o espaço da invenção de palavras, ele é marcadamente, nitidamente colocado ali, né, nos textos literários. Então, quando eu escrevo aqui lia, né, lia todo dia, e aí você vem, em vez de falar lia todos os dias, eu, como professora de língua portuguesa, sei que o correto seria este, eu quis colocar um texto em que você tem ali uma fala de uma criança, uma vivência de uma criança que gosta de ler, e a gente no cotidiano não fala que lia todos os dias, a gente fala todo dia eu lia, todo dia. É uma expressão corriqueira, é uma expressão do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, eu trago, assim, não só esta brincadeira com as palavras, mas metáforas, com antropomorfizações, e assim vai. A gente vai brincando o tempo todo com a língua portuguesa dentro do texto literário. E a criança faz isso sempre muito bem. Eu coloquei um trecho aqui também, já que a Teresa já falou bastante de invenção de palavras no cotidiano, eu trouxe um trecho de neologismos, que é muito conhecido e é muito gostoso, da Clarice Lispector, em Quase de Verdade, né? Que ela coloca assim, abre aspas, né? E fecha aspas aí. Os homens homenizavam, as mulheres mulherizavam. Os meninos e meninas meninizavam, os ventos ventavam, a chuva chuvava, as galinhas galinhavam, os galos galavam, a figueira figueirava, os ovos ovavam. Paciência, a história vai historijar. Então, ela vai o tempo todo brincando com essas palavras, né? Então, construindo novos verbos, né? Pelos processos de formação de palavras. A gente tem isso em Drummond, já que a gente está falando muito de modernismo, a gente está no ano do centenário, né, do centenário do modernismo brasileiro, e a gente vê lá em Um Homem as Viagens, enfim, pega qualquer texto do Drummond, mas em Um Homem as Viagens, esse poema, lá pelas tantas, ele fala que o homem dá uma volta no sol só para te ver.
né? Então, quando ele escreve te ver, ele não fala para ver a ti ou ver você, ele põe tudo junto. Então, te ver é um neologismo, ele põe que é um verbo, te ver, ver na TV, ver você na TV. Então, veja bem, isso no dia a dia a gente faz, talvez, também, né? Mas, às vezes, não é bem visto dependendo do espaço, né? E do objetivo, do contexto que aquilo ali é colocado. Mas, no texto literário, é maravilhoso, porque você vai ali, né? Nesses subentendidos, nos pressupostos, no que está colocado, ampliando, né, esses sentidos que as palavras têm, essa polissemia, né, e tudo mais. Pode passar. Eu falo um pouquinho também aqui rapidinho sobre a BNCC, né? Eu faço também, para quem não sabe, eu escrevo muito, sou muito chamada assim, para escrever manuais literários, né? Para algumas editoras, né? Então, a gente tem que estar sempre lendo o que está de novo, o que tem de novo, né? Os PCNs, enfim, a gente tem que ler esses documentos da educação para poder também trabalhar essas questões de crítica literária mais atreladas aos conceitos educacionais, né? Então, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, traz para a gente o quê? Né, que estabelece dois eixos estruturantes no ensino infantil, que são interações e brincadeiras. Baseado nesses dois eixos, assegura-se 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Pode passar. Enfim, então, tudo isso fica na nossa cabeça, a gente vai vendo, olha, o que é literatura se não brincadeira com as palavras? O que são os livros se não os nossos melhores brinquedos, como já disse lá Tatiana Belink? Por que a literatura, os livros de literatura para crianças, eles têm que estar separados daquilo que é tido como brincadeira? Por que se dentro da educação infantil, né, e também no ensino fundamental, nas séries iniciais, se a gente sabe dessa importância, né, da brincadeira, por que a literatura não é mais vista, né, como uma aliada nesse processo de aprendizagem e criação, né? Então, é claro que muita gente já faz, a gente quer aqui com esse seminário chamar mais para todo mundo fazer, todo mundo trabalhar com a literatura, né, no sentido de letramento literário, de educação literária. Isso está dentro das salas de aula, está dentro da escola, dentro das salas de leitura, dentro das bibliotecas, e a gente, a partir dali, consegue fazer bastantes coisas, né? Eu trouxe aqui alguns temas que permeiam o meu livro, Lia Lia, meu e, claro, do Camilo Martins, que fez as ilustrações belíssimas, né? E que contribuem também e são passíveis de interpretação, de ampliação do sentido global do texto, né? Do livro, né? Então, neste livro, né, Lia Lia, por exemplo, tomando como exemplo, a gente tem ali o relacionamento pessoal, que são temas propostos na BNCC, né? Então, a gente tem relacionamento pessoal, desenvolvimento de sentimentos das crianças, nas escolas, nas famílias, né? Tem a questão do autoconhecimento, da descoberta de seus próprios sentimentos, das aventuras em contextos imaginários ou realistas. Lia para as flores e as flores floresciam, né? A Lia para o sabiá e o sabiá respondia. Então, assim, às vezes é preciso muito estudo para a gente chegar a tanta simplicidade, né? E eu tenho visto, assim, eu falo isso sem falsa modéstia, porque eu tenho visto, retornos incríveis, né, a partir deste livro, né, com essa questão do letramento e, sobretudo, do letramento literário. Pode passar, vou correr aqui. Então, aqui eu já trago alguns exemplos. Eu que estou, assim, eu falei aqui nos bastidores com todos os colegas, gente, eu estou, assim, maravilhada com esse livro, né? O Lia Lia, com o retorno que ele me traz, mais do que qualquer prêmio, né? Olha, esse livro aqui ganhou o primeiro lugar. Não. Este livro está ganhando o coração dos professores, das crianças, e está contribuindo para que as crianças realmente gostem de ler, queiram ler. É o início. Eu penso realmente muito na Lia como uma personagem, como uma mascote da literatura infantil, sabe? Isso é um sentimento meu
eu escrevi o texto para isso, já vem aí o Lia na biblioteca, já vou avisando que para quem gostou de Lia, nossa, que é uma prosa poética, vai gostar ainda mais de Lia na biblioteca, que aí já tem uma narrativa, e tudo isso foi realmente pensado pela gente, de ser uma série, né? de ir aos poucos, trazendo mais e mais literatura com essa personagem. Mas, enfim, então aqui eu tenho uma estudante do CIEP, né? Macarenco, né? Nossa, que foi... acho que está aqui com a gente, né? A professora Raquel Nascimento, pode passar rapidinho, porque eu falo, elas me homenageiam tanto que hoje eu tirei para homenageá-las. Gente, queridas, Lúcia Moraes, Marta Gomes, Clarice Campos, está todo mundo aqui, Elci. Então, assim, eu quero que vocês todas sintam-se... O Bruno, que não está aqui, mas ele também fez um trabalho maravilhoso com Peja. Aqui, ó, este é o trabalho, tem muita gente trabalhando. É claro que não vão trabalhar só com o meu livro, mas ele começa ali, né, trazendo exatamente isso para as séries iniciais, esse gosto pela literatura, esse caminhar, né, na imaginação. As ilustrações do Camilo permitem pensar em quais textos literários Lia leu, né? Será que ela leu a Branca de Neve, ela leu Aladim, ela leu a Cinderela, ela leu o quê? Atrás tem aqui, então você pode também trazer a questão aqui, né, uma mãozinha aqui com o espelho. Então, quantas histórias tem a questão do espelho? Né? Você pode ter também essa questão da Iemanjá, né? Então, assim, é muito lindo. Essa é a professora Raquel. Aí, Raquel, não contei para ninguém, tá? Falei com a Gina isso, que ia trazer essas fotos. Coloquei isso de madrugada aqui para fazer realmente uma homenagem, né, às professoras que vêm trabalhando essas práticas literárias. Então, mais do que tudo, eu queria deixar essa homenagem a Raquel. Volta lá, por favor, Jefferson, rapidinho. A Raquel, ela trabalha, então... Pode voltar só mais um pouquinho. Só mais um... Isso. Ela fez um projeto chamado Bookflix, né, a professora Raquel Nascimento. E ela convida as turmas para participarem de sessões de cinema literários, né? Então, de cinemas literários. Então, o que ela faz? Ela coloca... Ela dá pipoca, tem uma caixinha. Nossa, é incrível. Ela traz toda uma ambiência, porque a gente fala isso também, a ambiência é muito importante. Uma ambiência acolhedora. Eu já visitei várias escolas, né, sobretudo no Rio de Janeiro, escolas municipais, principalmente, né? E as escolas assim que eu visitei são escolas incríveis, né? São escolas que, enfim, ultrapassam as barreiras, né, das coisas que são exigidas e até... entregues, né, às pessoas que estão fazendo esses projetos, elas vão além e elas trazem realmente essa criatividade que todo professor tem, né, esse conhecimento que o professor tem e esse olhar afetivo para os seus alunos. Então, quando uma coisa não está dando certo, vamos inventar outra, então vamos assim, vamos mudando. Né? Então, assim, é muito incrível, eu quero realmente render homenagem à professora Raquel para esse projeto Bookflix. Ela passou não só meu livro, depois outros passou, é ótimo. Ela fez também um trabalho, também, acho que no final do ano, né, com uma peça, um esquete, vamos dizer assim, rapidinho ali, do Lia, com essa personagem Lia, né? Tem também aqui, peraí, rapidinho, gente. Desculpem, gente, coisas do cotidiano. O outro desceu e deixou o celular aqui próximo, né, ligado. Então, também tem aqui outra homenagem que eu quero prestar aqui, o projeto Travessia, da professora Tânia Almeida. Nossa, que lindo! Né? A Tânia mostrou para a gente, ela me apresentou essa aluna chamada Iris. A Iris é uma gracinha, e lá pela chance ela diz, olha... eu sou agora, eu sempre confundo se é Iris ou Isis, né? Eu agora sou Lia, né? Então ela que tinha alguma dificuldade de leitura e tudo mais, agora está lendo tudo, está lendo gibi. Então eu quero realmente homenagear também a professora Tânia Almeida com esse projeto Travessia, que traz tanto para a gente, tanto para os alunos, para os estudantes também.
Esse Cartas para a Lia, as cartas estão aqui, gente. Eu estava lendo, depois eu vou responder a todas, né? Como se fosse a Lia. São várias cartas, tá? Que as crianças escreveram para a Lia, também fazem parte do trabalho da professora Raquel Nascimento. Pode passar. E quando você pensa nessa coisa das cartas para a Lia, eu penso muito nessa questão de você, a partir da leitura, da compreensão, da interpretação de um livro de literatura infantil, que requer ali, como a gente falou, duas linguagens, né? A linguagem a partir da língua escrita e também das imagens, e tudo isso, todos esses são textos. Depois de tudo isso, depois dessa leitura, dessa conversa, as professoras fazem coisas incríveis. Então, quando você escreve cartas para personagem, você está estimulando a escrita, que já não é mais literária, que é uma prática social. Então, você está trabalhando a língua portuguesa também como prática social, mas você pode também escrever um novo final para a Lia, você pode escrever a história da Lia, se inserindo como personagem. A gente sabe que tem várias práticas literárias, várias situações que a gente pode criar, ou elas escreverem as suas próprias narrativas, ou escrever um poema a partir da leitura do texto em prosa poética, ou escrever uma história em quadrinhos a partir dessa leitura. Então, são várias práticas literárias que podem ser feitas a partir da leitura, interpretação, compreensão e conversa sobre um texto literário. Então, a Lia tem me trazido muitas alegrias nesse sentido. Aqui tem outra professora, que é a professora Estefânia, fica aí a minha homenagem também a você. Voltem só um pouquinho, Jefferson. Por favor, obrigada. A professora Estefânia Franco Fontana, né, da Escola Municipal Otávio Frias de Oliveira, em Jacarepaguá. Ela, está vendo? Uma coisa que eu sempre falo também, da criança poder pegar o livro de literatura, manipular, ter nas mãos. Não pode ser aquela coisa do tipo, a gente vai trabalhar com literatura infantil, então tem que ficar só na mão do professor, ninguém pode pegar, senão vai rasgar. Então, o livro não tem que ser esse objeto inacessível, até literalmente, materialmente dizendo, inacessível. Ele tem que ser uma coisa acessível, tem que ter acessível. O ideal até que seria que todas as crianças tivessem um exemplar para poder levar para casa para começar esse letramento e tudo mais. Então, assim, já que não tem, a professora disponibiliza um e deixa todo mundo manipular, deixa todo mundo sentir, né, a espessura da página, ver de perto essas ilustrações, tentar ler esse texto, que é um texto simples, em caixa alta, mas que traz tantas metáforas, que é um texto literário. Embora fale de escola, a literatura pode falar de tudo, desde vida até a morte. E entre vida e morte cabe muita coisa, né? Cabem sentimentos, cabem ações, cabem espaços, ambientes, e por aí vai. Então, assim, isso é incrível o que ela faz. Pode passar. E a professora também, Ângela Martins, não sei se a Ângela está aqui, também quero homenagear, finalizando aí, essas homenagens que eu fiz assim, de surpresa para elas, né? A professora Ângela Martins, também da Escola Municipal Manuel de Abreu, faz também um trabalho incrível de protagonismo da criança. As outras também fazem, porque eu trouxe um pouquinho de cada uma, mas olha, esse aqui é o Luiz Bernardo, aqui à direita, né, em cima, hein, Tereza? Olha que lindo. Para depois juntar todo mundo aqui, Gina, aqui na tela, para a gente conversar. Lá pelas tantas, ela chama o Luiz Bernardo para ler a história do livro para os colegas. E eles prestam atenção, e eles perguntam, e não sei o quê, colocam o microfone com a criança para poder, né, ficar ouvindo melhor o som da voz, e a mediação de leitura não é feita por ela. Quer dizer, é óbvio que ela planejou tudo isso, é óbvio que há uma orientação e tem que ter uma mediação do professor, ele que organizou isso, mas esse protagonismo, né, da criança, neste momento de uma prática literária, tem tudo a ver, contribui, ajuda muito nesse letramento literário, nesse pertencimento, né? Então, e eles gostam, né? Aí vários vêm me mostrando isso também, é muito legal. Aí a Ângela me pediu para falar com eles, eu falei, ela mostrou. Uma criança, que a menininha também está pedindo aqui, perguntando coisas para a Lia, então também vem cartas para a Lia, também dessa escola. Então, assim, eu
fico muito feliz de ser uma professora que escreve ou de uma escritora que também leciona, porque os meus temas vão passar muito por essa minha vivência. Né? Eu que estou chegando aí no final do ano, meus 50 anos de vida, meio século, então eu realmente já estou fazendo um balanço da minha vida até aqui, e o que eu quero deixar daqui em diante é, com certeza, muita literatura boa, muitas parcerias com ilustradores, com editoras, para levar cada vez mais esse letramento literário, né, esses sentimentos das crianças e tal, para todo mundo. Gente, é isso. Obrigada, estou fechando aqui para esperar as perguntas. Então, um forte abraço. Quem quiser pode me adicionar no Instagram, que eu adoro. A gente vai conversando. Obrigada, gente. Muito obrigada, Cíntia. Foi um prazer te ouvir. Que manhã, gente. A gente precisava só de tempo, né? De mais tempo para todo mundo. Eu queria chamar para retornar ao vídeo aí as professoras Luciana Cortez, Adriana e a professora Maria Tereza Tedesco. Estaremos todas aqui agora no final. Tivemos muitos comentários interessantes sobre as falas de vocês. Eu queria destacar que os professores foram muito afetuosos nos seus comentários e agradecer isso, tá? E a gente separou alguns aqui. Eu vou propor que a gente faça o seguinte: eu vou dizer o comentário e aí nós fazemos uma rodada de opiniões de vocês. O nosso tempo está curto já, né? Então, vou só localizar o comentário. São muita tecnologia para pouca Gina, sabe, gente? Mas eu queria destacar o comentário da professora Elce Portilho, que diz assim: com relação à língua portuguesa, vale o que a comunidade dos falantes determina que vale. A língua é autodeterminada pelos usuários. Isso deveria ser mais do que básico, aceito, referendado. E aí, o que vocês acham disso? Vamos começar assim, para começar na aula. Então, falar mais uma professora digital, este book, então também tem aí uma homenagem à professora Clarice Campos, que tanto trabalha com você. Eu acho isso, que, na verdade, a literatura de língua portuguesa, né, a literatura brasileira, penso que a língua portuguesa, e ela está liberta, como diz Tereza também, até mesmo no nosso cotidiano. A gente que, às vezes, endeusa demais, tanto o livro, que é, claro, uma coisa muito importante para a gente, é claro, né? Mas esse endeusamento das coisas é que complica, sabe? Porque coloca o livro, a literatura e a própria língua portuguesa como algo inacessível. É verdade. E não é isso. Eu acho que todas nós estamos aqui para mostrar que a língua portuguesa é nossa, de qualquer falante, em qualquer nível de aprendizagem, em qualquer nível social, em qualquer gênero, né? Então, a gente está junto para construir isso. Né? É língua materna, né, Cíntia? Vamos dizer. A língua materna. É língua materna, essa palavra tem muita força, né? Não é língua madrasta, e tem muitos madrastas. Eu não gosto nem de usar mais essa comparação, que é politicamente incorreta. Mas, enfim, é língua materna, gente. Adoro. Né? Só para usar o trocadilho. Tereza, você concorda? Olha, eu quero falar algumas coisas. Posso? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: como é bom ficar aqui ouvindo, Cíntia. Amém! Eu acho que essa homenagem que você fez aos professores condecora esse dia tão, tão importante para nós. Então, eu queria agradecer. Eu me fiquei aqui, extasiada, de verdade mesmo.
extasiada com a sua fala, com a questão do letramento literário. Eu tenho que rir com a Gina, que é a língua madrasta. Então, essa possibilidade que a língua nos dá de brincar, de fazer, de a gente ser. Né? Quando a gente fala que a língua é uma questão também, né? O domínio da língua é uma questão de cidadania, eu diria que é a plenitude da cidadania, na minha visão. É a plenitude da cidadania, é porque com ela nós podemos dizer, entender, fazer e acontecer. Então, o que a gente tem que entender, e eu concordo com o que a professora disse, sim, a gente tem que entender para que as pessoas não pensem que a gente aqui está fazendo uma ode ao que vale tudo. Não vale tudo. O que se pode dizer, o que é possível dizer, é porque a língua, o sistema da língua nos permite dizer. Quando a Cíntia traz aquele trecho eu amo Clarice Lispector, aqui eu ia falar sobre felicidade clandestina, eu falei, não, depois eu botei aqui, eu ia ler, eu esqueci, vou acabar, a Gina vai me dar 5 minutos, que eu separei aqui para ler o trecho da Clarice Lispector sobre a língua portuguesa. Quando você coloca lá homenzava, meninava, gente, são as possibilidades que a língua oferece. E aí eu vou para a sala de aula, eu vou para o ensino de língua portuguesa. Nós precisamos permitir que os estudantes e as estudantes conheçam essas possibilidades da língua. E nós não vamos estar ferindo o que nosso queridíssimo Evanildo Bechara diz, o que o nosso querido José Carlos de Azeredo diz, e todos os outros queridíssimos gramáticos dizem, que eu não vou citar para não ficar aqui, então, só na citação. Então, nós precisamos entender, como professores e professoras, o que é a língua, para que nós possamos ofertar para os nossos alunos esse menu maravilhoso que a língua nos oferece, essas possibilidades maravilhosas. O nosso trabalho, como bem disse a Cíntia, ele deve começar do texto, chegar ao texto. Quando eu penso em dar aula de língua portuguesa, eu tenho de pensar nos textos. É aquilo que eu disse, quando a Gina nos brindou com essa possibilidade de fala aqui e nos deu esse tema, eu falei, por onde eu vou? A gente pode ir por muitos caminhos. Vejam que a partir do mesmo tema, Cíntia caminhou por uma placa, eu caminhei por outra, mas foi o que ela disse, a gente se conflui, a gente se encontra. Então, essa possibilidade, ela não é só dos especialistas, é claro que nós aqui, como professores de língua portuguesa, professoras de língua portuguesa, nós somos especialistas, esse é o nosso objeto de estudos. Tem uma outra relação também. Na escola básica, o menino ele tem que ser ensejado a conhecer a sua língua para poder usá-la da forma que lhe convier nas diferentes práticas sociais de leitura e de escrita. É por isso eu falei lá do conceito de letramento como o primeiro conceito de práticas sociais, mas não tem apenas um conceito. E a gente não precisa ficar brigando com isso. Essas práticas sociais, elas são fundamentais. E o nosso aluno precisa reconhecer que do jeito que ele conhece a língua é bom, o jeito que ele conhece a língua está correto, mas existem outras formas de dizer. É isso que a escola precisa apresentar, dizer do literário e do não literário. Então, eu concordo com a professora e passo a palavra. Cíntia, eu vou deixar você falar, então, diga lá. Eu queria só complementar, porque é tanta emoção, né, quando a gente se encontra, porque é muito difícil. Gina faz o trabalho dela belíssimamente, Adriana, Luciana, na UERJ, eu em várias coisas aqui no André Morruá, também na UCAN, na UCP, agora vou abrir curso em agosto. Então, assim, é muita coisa, está todo mundo trabalhando muito, né, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo todo mundo ligado, né, no trabalho da outra e tal, para poder ajudar. Então, quando tem esse momento que a gente se encontra, dá vontade de não parar, né? A gente fazer uma imersão aqui entre a gente, isso é muito legal. Mas, assim, quando a Tereza fala da questão da língua, que olha, a gente também, eu vou falar uma coisa que o Joel Rufino falou, eu sempre falo no Joel, eu sempre lembro dele, tá vendo? Mesmo que eu não queira trazer, eu lembro. Agora, por exemplo, não tinha planejado nada, lembrei.
Quando ele escreve para mim num livro, uma dedicatória, ele fala, agora eu sou o aluno, agora eu sou seu aluno. Ele foi meu professor. Né? Então, quando ele diz isso, eu entendo perfeitamente, porque dependendo da situação, o professor, ora ele é o que ensina, ora ele é, e esse ora sem H é o que aprende. Então, quando você tem alunos, como eu tenho lá no André Murroá, alunos do ensino médio, né, que tem suas gírias, que tem seus espaços, eu tenho um aluno que é atleta, que o outro toca bateria, que o outro é ilustrador, gosta de desenhar, o outro gosta de rap, escreve rap, o outro gosta... Eles trazem uma gama de palavras, expressões e conteúdos e conhecimento de mundo, e claro que passam todos pela língua portuguesa, que eu não tenho ideia, que eu passo a ter acesso a partir do momento que eu converso, e a conversa literária que eu crio não é à toa, a conversa é muito importante. Quando a gente para de conversar, que a gente não quer mais papo, e aí ninguém entende. Mas quando a gente conversa, a gente aprende. Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso. Não existe essa questão de certo e errado. Existe, como muitos teóricos já disseram, também não adianta ficar citando um monte aqui, mas existe adequação. Então, está num contexto informal, está num contexto formal, está num contexto de fala formal, está num contexto de fala informal, porque também tem isso. Durante muito tempo a gente ficou estudando que a fala era informal e a escrita era formal. Bullshit, desculpa. Não é isso. Né? A gente tem fala formal e tem escrita informal. A gente tem tudo. Mas esse papo é muito bom e muito longo, gente. Esse papo é para muitas formações. E que bom que nós podemos estar juntos e poderemos estar juntas em outras formações, né? Para desmembrar tudo isso que a gente hoje iniciou. Eu queria deixar a minha contribuição para essa parte do diálogo da gente aqui, é que ninguém estuda aquilo que... Ninguém se aprofunda naquilo que não atrai, né? E o nosso papel é apresentar essa língua portuguesa de forma ao aluno desejar conhecer mais sobre ela. Eu acho que isso é fundamental. A gente até estuda por obrigação, né? Quantas vezes a gente não estudou por obrigação também? Não dá para fazer só o que a gente gosta na vida. Mas se a gente apresenta a língua portuguesa de uma maneira interessante, aí eu acho que a literatura nos ajuda muito. Não foi à toa que a gente juntou a língua portuguesa e a literatura em vocês duas meninas, Cíntia e Maria Tereza. É porque a gente precisa da narrativa para encantar o aluno, né? A gente precisa do texto para encantar esse aluno, da língua em uso. Por que seus alunos te encantam, Cíntia, quando eles trazem novidades? Os meus também me encantam, quando eles dizem algo inusitado. Agora, eu quero que eles queiram dizer de propósito coisas inusitadas, bonitas, que eles queiram usar a sua língua portuguesa para emitir opiniões com fundamentação, com argumentação, para poder agir socialmente de propósito com a nossa língua portuguesa, né? Que eles tenham essa língua como sua, porque é nossa, né? É de cada um deles. E aí, quando a gente abre espaços assim, a gente tem aqui inúmeras pessoas dizendo que ficaram felizes com a sua homenagem, Cíntia, professoras aqui. Tem aqui nos nossos comentários pessoas que já se aposentaram, que passaram pela língua portuguesa da Secretaria de Educação. Queria destacar Ana Paula de Lisboa, a conhecida Catiri, nossa Catiri, a Denise Vilardo, que foi... amigas queridas, nossa, que delícia. Muito importante para essa rede, para essa língua portuguesa. E professores regentes dizendo aqui uma coisa importantíssima. Eu estava em aula, mas eu acabei agora, saí correndo, vim aqui para assistir. Então, assistam o nosso encontro inteiro, porque vale muito. As duas deixaram contribuições inestimáveis para a nossa reflexão cotidiana como professores de língua portuguesa, e essa live vai ficar gravada e à disposição de vocês. Não é, Luciana?
Sim, gravadíssima. Então, posso falar um pouquinho também, Gina? Me empolguei. Olha que eu sou envergonhada, hein? Você é envergonhada, Luciana, nem vou comentar. Sou. Eu engano. Então, primeiro eu queria, assim, parabenizar a Cíntia e a Maria, Tereza, assim, foi, assim, uma live incrível, tanto que a gente está com 1h30, mas a gente não quer se despedir, né? Não quer parar de trocar. Eu acho que vocês trouxeram pontos muito importantes, que é essa valorização do que o aluno traz, não a gente como mero reprodutor de coisas, e sim o escutar, o colocar ele no papel central, o discutir, né? Então, assim, e o ampliar. E também falar um pouquinho que até isso que a Gina falou, né? A língua materna. E a língua não é só da aula de língua portuguesa, é a língua que está circulando na escola. Então, assim, e circulando na sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante. Fiquei encantada com as práticas que a Cíntia trouxe da escola, né? Eu acho que é muito legal quando a gente traz trabalhos da rede, porque aí a gente se enxerga, a gente troca, a gente conhece professores que, de repente, são de outras CREs, e a gente já fica curioso para se aproximar, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que incentivar essa rede de trocas para a gente nunca se sentir sozinho. Então, assim, quem tem boas práticas, quem tem dúvidas, quem tem qualquer coisa, manda para a gente por e-mail, nas redes sociais, assim, para a gente compartilhar essas práticas. Assim, eu acho que foi uma homenagem linda. Eu fiquei aqui só babando, né, nas apresentações. Então, queria muito agradecer o convite por estar participando aqui com vocês. Claro que as estrelas de hoje foram a Cíntia e Maria Tedeschi, que trouxeram belíssimas contribuições, mas eu acho que a gente foi um webinário digno do dia de hoje e digno de começar um ciclo de formação, né? Então, assim, como a Gina falou, esse webinário vai ficar gravado, podem assistir, quem não, pegou pela metade. A gente também deixou no chat um link de avaliação, né? Para vocês avaliarem o webinário, para também trazerem suas contribuições, porque a formação também tem que ter a participação dos professores, não pode ser o que a gente considera importante, sim o que é significativo na sala de aula, para os professores. A intenção é a gente trocar, é a gente contribuir cada vez mais. Então, assim, então preencham a avaliação, porque não é só a avaliação por avaliação, é a avaliação como processo de construção mesmo, de construção disso tudo que a gente falou aqui, desse ciclo formativo, dessa troca que a gente falou um pouquinho aqui. Muito obrigada, gente. Aqui embaixo também está rodando na tela um e-mail para vocês mandarem essas práticas, contribuições, dúvidas, tudo. Fiquem super à vontade. Super à vontade para a gente conhecer mais, porque a gente está distante, mas vamos usar a tecnologia para se aproximar, de repente, né? E é isso. Adriana, você quer falar um pouquinho também, querida? Sim, super rápido. Primeiro, acho que assim, agradecer a Tedeschi com a Cíntia, que foi assim, um encontro super, muitos ensinamentos, uma aula para quem está assistindo a gente. Eu acho que são questões latentes da língua portuguesa. E olha que eu não sou da língua portuguesa, mas, como eu disse no início, a língua portuguesa ela permeia todas as ações. Então, eu queria destacar duas questões que eu acho que assim, muito importantes, quando o Tedesco fala da cidadania, do papel da escrita, da leitura, da língua portuguesa, do poder que a leitura dá para esses cidadãos, para esses alunos que estão nas escolas. Então, a importância que a gente, enquanto professor de qualquer disciplina, não só de língua portuguesa, mas de qualquer disciplina, tem esse poder e essa possibilidade de levar a cidadania à mão dos nossos alunos. Se a gente deseja mudança, essa mudança tem que vir a partir da leitura, tem que vir a partir da escrita. E outra coisa, assim, quando a Cíntia fala da literatura, gente, não posso deixar de pensar nas pequenas crianças, né, dos anos iniciais, né, que usam, né, a literatura, acho que permeia qualquer aprendizagem. E aí, quando a criança está iniciando esse seu caminho de leitura e de escrita na alfabetização, como a literatura contribui para esse gosto da leitura e da escrita. Então, acho que, assim, trabalhos lindíssimos, fiquei muito feliz de ver práticas das nossas escolas, do Travessia, que é um projeto que está esse ano nas escolas. Então, assim, palmas para a escola, para todos que estão aí à frente. A Cíntia trouxe alguns exemplos, mas a gente tem certeza que em outras unidades escolares, muitas, todas, a gente tem esse desenvolvimento de práticas
com o professor de sala de leitura e com os professores regentes. Então, queria super agradecer a participação, o convite e só agradecer pelo dia de hoje. Super obrigada. Obrigada, Adriana. A parceria da Escola de Formação Paulo Freire é fundamental para todas as ações que nós desenvolvemos na rede. Vocês dão amplitude a esse trabalho. Muito obrigada. Eu queria destacar 2 comentários para a gente encerrar, porque é necessário encerrar, né? E a professora Denise Vilardo diz assim: o papel político da palavra, o papel político do professor, da língua, na transformação das ideias é muito importante. E a professora Sônia Maria Andrade, Soninha, dos grupos de formação, diz assim: o aluno precisa ser orientado a perceber os recursos linguísticos disponíveis para o seu uso, como alguns que foram tão bem apresentados nesta live. O que quer, o que pode essa língua portuguesa? Essa língua portuguesa pode nos proporcionar momentos como os de hoje, né? E, com certeza, ela está cada vez mais viva e potente em cada sala de aula, a cada vez que você, professor, lê um texto para o seu aluno. E escuta o seu aluno, e fala com o seu aluno. Então, muito obrigada pela live de hoje, e estaremos juntos e juntas em outros momentos daqui para frente. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Tchau, gente. Gente. Muito Tchau, obrigada. Obrigada.